Olá, queridos amigos, alegria e paz, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rumo ao Domingo. Aqui você encontra uma ajuda para que cada domingo seja o dia do encontro com o seu Senhor, o dia consagrado para Deus. Fomos criados por Ele para termos uma relação íntima com Ele e sermos de sua família. Quando criou o homem, pensou em um jardim para que fosse o lugar do encontro, onde pudesse conviver com os homens. Depois do pecado original, depois de que o homem saiu do jardim, depois do mandato do trabalho, ele exigiu que nós façamos do domingo o lugar existencial do nosso encontro com ele. Por isso, a sua lei nos reserva um dia que seja dedicado a ele, para que nos dediquemos ao nosso Senhor. Chegamos ao quinto e último domingo do tempo da Quaresma, tempo em que nos encontramos conosco mesmos e percebemos a necessidade de clamar a misericórdia. Só Deus é bom, só Ele é santo, só Ele é justo e nós, pecadores, necessitados do perdão. Talvez essa expressão e essas palavras podem ser tomadas erroneamente como que para distanciar-nos de Deus, mas muito pelo contrário. Quero que reconheçamos a bondade infinita de Deus, que supera todas as nossas debilidades, que são barreiras para o encontro com Ele. São Paulo nos ensina que o amor tudo supera, tudo alcança, tudo espera. E essas expressões me chamam muito a atenção porque é exatamente como eu vejo a Deus quando diante da minha situação de pecador, sempre equivocando, sempre marcado com as minhas debilidades, mas lutando contra elas, Ele estende a mão e rompe a barreira do pecado para trabalhar em mim. O próximo domingo será marcado por algo muito especial. E se eu pudesse colocar um tema para esse dia, para a liturgia e tudo que vamos meditar nesse episódio, eu diria ser o preço a ser pago por causa do amor. Sim, o preço que Deus esteve disposto a pagar e pagou por causa de um amor tremendo pelos homens, fez com que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, se envolvessem em um plano de salvação para os homens que perpassa toda a história e chega até aqui, até você e até mim, por causa de um preço alto pago por Jesus Cristo. Não podemos nunca perder isso de vista, muito menos agora, depois de todos os esforços penitenciais dessa quaresma que nós fizemos. Tudo tem valido a pena. Prova disso é que Deus sempre esteve à espera de nossa volta, da nossa abertura de coração e a nossa contrição. Como gosta de dizer o Papa Francisco, Deus primeireia na cinética da reconciliação. Deus sempre nos precede. A oração coleta do próximo domingo nos diz: Dai-nos, Senhor, por vossa graça, caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Enquanto vamos com a farinha, Deus vem com o bolo. Enquanto levo um coração contrito e cheio de discursos de perdão, Deus vem com a reconciliação já realizada por Cristo na cruz, para que nós pudéssemos fazer a adesão e que vivêssemos a vida nova no Espírito Santo, que é quem traz a eficácia da cruz ao nosso coração aqui e agora. Essa oração também nos pede para sermos imitadores de Cristo na caridade e no seu fruto, a alegria. Mas o amor verdadeiro sempre nos leva ao heroísmo, de optar por amar e sofrer, sem poupar a própria vida, sem negar o desgaste de si mesmo por causa dele. Na primeira leitura do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 12 a 17, Deus Pai fala ao seu povo por meio de um oráculo, prometendo abrir as sepulturas para retirar o seu povo. Na verdade, o contexto histórico nos faz compreender muito do que está escrito. Estamos em meio a um exílio da Babilônia, quando o povo já não tem ânimo de viver, já não tem terra e muitos longe das suas famílias. A situação do exílio é como se arrancasse do peito de alguém o coração e mandasse que ele fosse embora, trabalhar forçadamente por tempo indeterminado em terra estrangeira. São como cadáveres, para quem Deus promete voltar à pátria e superabunda quando promete o seu próprio Espírito Divino para que eles vivam de verdade. Também nós, a cada vez que pecamos e nos tornamos escravos do mal, cativos do pecado e do diabo, o tentador, o inimigo, ele trata de arrancar de nós o coração,
para nos dominar com mais facilidade. Mortos para a graça, sem esperança e saturados de entretenimento, nos tornamos o prato predileto para o inimigo. Mas Deus promete resgate. E leio: então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Se Deus promete, com palavras tão fortes como as que acabamos de escutar, nada melhor do que respondê-lo, como a esposa orante retribui o esposo com um voto de confiança. A igreja cantará o famoso Salmo De Profundis, o Salmo 129, em que nós lemos: no Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. É um salmo belíssimo que vale a pena você meditar alguma vez antes de celebrar a missa no próximo domingo. E até conhecer o grande tesouro da Igreja Católica em música clássica com a letra deste salmo. Busque na internet. Esse salmo é uma grande oração de confiança e espera em Deus e nas suas promessas. A segunda leitura se remete ao Espírito Santo. Se a primeira foi a Deus Pai prometeu para que retiraria aqueles que estão na sepultura por causa do desânimo do exílio e daria a eles o seu próprio Espírito para que vivessem. Ele, de fato, o fez para aquele povo de Israel que voltou da Babilônia, mas a sua promessa não é isolada para esse fato histórico. Sua palavra é viva e eficaz e chega também até nós hoje. Por isso, São Paulo explica como, hoje e agora, você e eu podemos reviver por meio desse Espírito. Porque, no fundo, nós fomos criados para viver a vida no Espírito. É sobre isso que trata o capítulo 8 da Carta aos Romanos, que leremos no próximo domingo. E leia o versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Assim se cumpre a promessa da primeira leitura também para nós. O Espírito Santo vivifica a cada um de nós, apesar do corpo ferido de morte por causa do pecado, porque Deus é vida. No Evangelho do próximo domingo, vemos a grande narração da morte de Lázaro, do capítulo 11 de São João. Como todo o texto do evangelista, esse é marcado de muitos detalhes, e que não poderíamos nos deter a todos eles, porque até mesmo o próprio São João reconhece a limitação humana no último capítulo, no último versículo, 21, versículo 25. Se fossem escritas uma por uma das maravilhas feitas por Jesus, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Me detenho em alguns detalhes que colaboram para a nossa linha de reflexão. A primeira delas é que Jesus vai a Betânia com forte risco de ser pego pelos fariseus e os mestres da lei, pois as relações com Jesus já eram bastante hostis e culminaria na sua morte. Os discípulos já têm claro as consequências de ir à Judeia naquele momento. Sabem dos riscos de serem apedrejados e decidem ir para morrer com Jesus. Nem por isso Jesus se detém, mas decide ir à casa dos seus amigos, sabendo que Lázaro já havia morto. O nosso amigo Lázaro dorme, mas vou acordá-lo, diz o Senhor. E Jesus se alegra, porque se revelará de forma sublime, com o milagre mais significativo, sobretudo para os apóstolos, as suas testemunhas da ressurreição. Quando chega perto da cidade, não entra na cidade por causa da confusão que poderia causar com os fariseus, mas manda chamar a Marta. Profere um dos mais belos discursos e confortantes para quando se perde alguém. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Mas como podemos saber que não morreremos jamais? Em que sentido ele diz isso, já que morremos a cada dia e essa é a nossa certeza tangível para todos os seres vivos? É que a vida do Espírito que habita em nós é paralela a essa vida da carne. Jesus fala daquela vida que começa quando se crê nele. E o Espírito Santo vem vivificar o homem, exatamente a vida que se refere na primeira e na segunda leitura. Depois aparece a irmã de Marta, Maria. Sempre me chamou muito a atenção de como Jesus corresponde à mesma indagação feita pelas duas irmãs. São personalidades diferentes, bem retratadas,
sobretudo quando Jesus repreende a Marta por querer exigir o serviço da sua irmã, em outra passagem bíblica. A uma, Jesus lhe dá uma resposta intelectual e exige a fé. Crês isto? Marta corresponde a Jesus, reconhecendo que ele é o Messias, o Filho de Deus. A outra, mais melancólica, ao fazer a mesma pergunta, não exigia racionamentos, mas proximidade afetiva. E Jesus comove-se e chora. Meu Deus, quanto amor, quanto cuidado e com que disponibilidade o Senhor se desdobra para corresponder aos meus questionamentos, às minhas necessidades, às minhas carências. Me resgata do lugar onde eu estou, porque o Senhor leva o seu coração lá onde eu estou, lá junto ao meu, para fazê-lo compassar com o seu, no mesmo compasso. Isso é amor. Jesus sabia bem que ressuscitar a Lázaro significava assinar a sentença de morte. Isso era tudo o que os discípulos temiam. Queriam mais que Jesus fugisse do que fizesse um grande milagre. A essa altura do campeonato, como quando alguém faz algo bom, mas inconvenientemente, e sabemos que vai causar um problemão e você já espera o que virá. É claro, Jesus não é inconveniente, nunca, de forma alguma. Mas Jesus não se prende ao temor dos discípulos, porque percebe que esse é o plano do Pai e que vale muito mais a pena que o povo visse esse sinal miraculoso e cresce nele. Vale mais que Lázaro perceba a glória de Deus em sua própria vida. O Senhor se alegra por causa dos discípulos. E isso ele diz no versículo 15. O preço a se pagar por causa desse milagre foi a sua prisão, depois a crucifixão e a morte. E Jesus foi com muita alegria, porque amava. E ao calcular o que ganhou e perdeu, percebe que tudo valeu a pena, porque era por pessoas que ele amava. Foi pelos discípulos, foi pelo seu amigo amado que havia morto, foi pelas suas irmãs, foi pelo povo que passou a crer nele, foi por você e foi por mim, que depois de todo esse tempo nos encantamos com sua história e assumimos a sua salvação por meio da vida no Espírito Santo. Jesus nos olha, sorri e pensa: valeu a pena fazer reviver a Lázaro. Nesse sentido, nos proclama o prefácio do próximo domingo, com o qual termino a nossa reflexão. Leio: verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, ele nos eleva ao reino da vida nova. Para esse domingo, eu te proponho a superar as barreiras da vergonha, do comodismo e dizer às pessoas da sua família o quanto você as ama. Muitas vezes nós não somos capazes de dizer o que sentimos ou o quanto uma pessoa é importante para nós. Talvez não tenhamos a mesma sorte de Marta e Maria, que depois de 4 dias com o irmão morto, teve a capacidade de poder abraçá-lo e dizer o quanto amava. Não esperemos a morte, mas como um sinal de conversão e expansão do coração que ama, expressemos nosso amor às pessoas que temos mais próximas a nós. Por isso, fica essa dica e esse propósito para o próximo domingo. Aproveite o tempo para estar com as pessoas que você mais ama. Diga o quanto as ama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.